Pessoal, a apresentadora e atriz Whoopi Goldberg, ela falou um absurdo completo sobre o Holocausto e, no entanto, apenas foi suspensa do programa dela por 2 semanas. Ainda assim, a esquerda está batendo cabeça lá nos Estados Unidos. Vamos entender esse assunto porque isso aí mostra muito bem como essa estratégia da esquerda é autofágica, é suicida. A Whoopi Goldberg, ela é uma atriz muito conhecida, ela fez vários filmes, muitas comédias, inclusive ela tem um traço cômico muito importante, e recentemente ela tem apresentado um programa chamado... como é que é o nome do programa? The View. Em que basicamente ela é uma apresentadora com outras apresentadoras, e aí elas batem papo sobre notícias do dia e chamam convidados, enfim, uma espécie de Ana Maria Braga com múltiplas Anas Marias Bragas conversando entre si ali, né? E o que aconteceu? Ela foi num programa de entrevistas e falou simplesmente o seguinte, não, que o Holocausto não teve nada a ver com raça. Eram 2 grupos de brancos brigando um contra o outro, não teve racismo ali. Foram 2 grupos de brancos brigando um contra o outro. Foi isso que ela falou lá no programa de entrevista, né? E aí, lógico, todo mundo achou um absurdo, né? Porque, não, é lógico que foi uma questão de raça, né? Lógico que foi encarado como raça. Agora, por que ela falou isso? Porque, lembra, a definição de racismo mudou de uns tempos para cá. Sempre foi preconceito contra a raça. Então, nesse sentido, é lógico, os judeus são vistos como uma religião, né? Como uma religião judaica, mas também como uma raça, como uma etnia, né? Então, nessa situação, lógico que foi racismo, porque foi o movimento lá do Hitler era justamente contra a raça, era favorável à raça ariana, contra várias outras raças, inclusive contra os judeus, né? Então, ou seja, é isso que eu falo, racismo sempre significou preconceito contra a raça. Só recentemente que o pessoal resolveu mudar o entendimento que agora racismo é um negócio que acontece de brancos contra negros, e ponto final. Não acontece... Entende o problema? É por isso que ela encarou dessa forma, porque ela está usando o entendimento novo do que seja racismo, né? Que é o entendimento que é propagado por toda a grande mídia americana, por todos os progressistas do mundo todo, né? E pior, aí o pessoal pediu, né, isso causou um furor quando ela falou que não, que o Holocausto não foi sobre racismo, foi 2 grupos de branco brigando um contra o outro. E aí eles pediram para ela pedir desculpas, né? E aí ela voltou no programa lá para pedir desculpas e fez um double down lá, ela falou de novo a mesma coisa e repetiu que não tem racismo se não tem negro envolvido. Se não tem negro envolvido, não tem racismo. E aí o pessoal ficou mais apavorado ainda, e daí suspendeu ela por 2 semanas. Aí, olha só a coisa como é que é, né? Primeira constatação que o pessoal faz, olha só, se ela fosse qualquer outra pessoa que não uma pessoa da esquerda, negra, extremamente progressista, totalmente antenada nas ideias da esquerda, ela teria sido demitida. Mas nem, não, suspensa por 2 semanas apenas. Pensa no cancelamento se fosse outra pessoa, se fosse o Joe Rogan falando uma besteira dessa, se fosse outra pessoa qualquer falando uma besteira dessa. Não, ia ser cancelado imediatamente, nem ia estar pedindo cadeia da pessoa, né? Mas não, como é ela, não vai suspender 2 semanas para ela pensar melhor, para ela entender o assunto. Agora, o pior dessa história toda é se você pensar pela lógica, porque na verdade o que ela fez foi aplicar a tal da teoria crítica racial marxista à visão do Holocausto. Não tem outra conclusão que você possa tirar disso realmente, né? No momento que você mudou a definição do termo racista, e lembra, essa definição mudou exclusivamente para atender a teoria crítica racial lá nos Estados Unidos.